a gente olha para ela, ela passa pra gente uma sensação, né? Uma sensação de estar ali presa, né? De estar amarrada, sem conseguir enxergar as coisas direito, né? Ao mesmo tempo, existem essas espadas aqui atrás, mas essas espadas elas não estão me ferindo, né? Elas estão ali como se estivesse me guardando. Elas estão me guardando, mas eu não sei que elas estão me guardando porque eu não estou vendo. Então, assim, todo esse conjunto de imagem, ele passa pra gente uma sensação. Então, esse é o exercício da intuição. É a gente captar essa imagem e tentar traduzir isso numa história. Tentar traduzir o que está acontecendo com essa pessoa aqui, né? Por que ela está aqui? O que aconteceu com ela? Ela vai ficar aqui para sempre, parada, amarrada, né? Ela tá procurando água? Será, né? Porque ela tá com o pezinho aqui na água, parece que ela tá ali meio que pisando ali, procurando uma água, né? O que tá acontecendo com essa pessoa? Então, isso é um exercício, primeiro, de imaginação. A gente precisa soltar a imaginação para a gente poder trabalhar com as imagens do tarô, para depois a gente aprofundar nessa conexão com a nossa intuição. Isso é muito legal, gente, de fazer, né? Muito legal mesmo. Existe um exercício, inclusive, de tarô para a gente fazer enquanto a gente está estudando. Eu ainda faço esse exercício até hoje. Eu aprendi faz bastante tempo com uma taróloga, que ela nem foi minha professora, mas assim, ela me deu muitas dicas, ela me ensinou bastante coisa quando eu estava aprendendo ainda, e ela falou assim, olha, quando você quiser fazer uma leitura para você, tira poucas cartas, por exemplo, 2, 3 cartas no máximo, e tenta montar uma história. Tenta montar uma historinha com essas cartas. Fica imaginando ali, né? Ela falou, ó, viaja mesmo. Imagina ali como se você fosse contar essa história para alguém. O que aquelas imagens estão querendo passar para você? O que aquelas figurinhas ali elas estão contando para você? O que elas estão vivenciando naquela historinha? E isso, gente, é um exercício, assim, parece uma coisa de criança, né? Porque quando a gente vai fazer o exercício, é como se a gente voltasse lá na nossa infância de criar história mesmo. E é um exercício incrível, porque a gente fica mais atento, a gente fica mais conectada com a nossa intuição. Por quê? Porque aquela figura, ela tá falando alguma coisa pra gente. E essa figura, ela fala como com a gente? Principalmente com a nossa projeção. Então, muitas coisas do que a gente vai criar nessa historinha com as cartas são conteúdos que são nossos. São conteúdos que estão escondidos lá no nosso inconsciente e que as cartas ajudam a trazer para fora, né? Então é muito interessante esse desenvolvimento. Só que a gente também tem que se libertar, né, dessas histórias fantasiosas aí, desses mitos que estão relacionados ao tarô, né? Então, assim, se a gente achar que tudo que a gente for desenvolver na vida tá ligado com alguma habilidade especial, alguma habilidade, sei lá, paranormal, espiritual ou sei lá o que, nós não vamos fazer nada nunca, né? E a gente não precisa necessariamente ter dons especiais para a gente poder aprender o tarô, para a gente poder desenvolver uma leitura de tarô assim, profunda, fluida. Só que a gente tem que, assim, primeira coisa, né, gente, é perder o medo do ridículo, né? Deixar o nosso orgulho de lado, porque esses exercícios, né, esse exercício de você sentir a carta, sentir o que a figura, né, tá querendo passar para você como sentimento, conectar com a sua intuição, criar uma história, tudo isso é, assim, é muito
é muito mais emocional do que racional, né? E a gente está acostumado a viver num mundo que é tudo direcionado pelo racional, é tudo racionalizado, é tudo lógico, né? Tudo tem que ter uma fundamentação lógica, e no tarô não é assim, né? Tanto que, assim, pessoas diferentes podem interpretar as cartas de tarô de formas diferentes. Só que o significado fundamental daquele arcano, ou seja, a energia principal do arquétipo, ela vai permanecer. Mas pode existir uma diferença na interpretação de uma pessoa ou de outra. E qual está certa? Todas estão certas. Todas estão certas, né? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura para mim, né? A minha interpretação ela vai estar certa para mim. Se eu estou fazendo uma leitura para um consulente, né? E eu faço uma interpretação para aquele consulente, daquilo que eu percebi naquela carta em primeiro momento. E depois o consulente fala assim para mim: nossa, quando eu olhei aquela carta, me pareceu tal coisa. Aquela informação que ele trouxe vai acrescentar na interpretação que eu dei para aquela carta. E de repente uma outra pessoa vai interpretar diferente e vai estar certo também. Por quê? Porque as cartas do tarô elas estão sempre projetando os nossos próprios conteúdos. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai ter um significado importante para você.